Digo inicialmente, caro ouvinte, que esse texto não é religioso e nem tem a intenção de convencer ou de tirar as ideias e concepções que cada um tem sobre o tema. O intuito é apenas compartilhar informações, cabendo a cada um, caso deseje, ler e buscar suas verdades de uma forma lógica, racional. Dito isso, vamos começar. Inúmeros foram os debates sobre a cor de Jesus e atualmente está fora de dúvida que Cristo não era como as tradicionais imagens e pinturas que vemos. Quadros representando-o com cabelo louro e olhos azuis. Pois bem, mais o que dizer de Deus? Direcionando a questão para Deus, qual cor veríamos? É certo que não teria como buscarmos uma resposta se baseando na geografia ou local de nascimento, tal como vem sendo feito para chegar a uma ideia da cor de Jesus. Portanto, em relação a Deus, como devemos proceder? Nada mais coerente, penso, que irmos diretamente aos textos para localizar indícios da cor ou formarmos uma ideia aproximada. Isto é, baseando-se na leitura da Bíblia, a qual dizem foi escrita por homens inspirados e, consequentemente, é vista como verdadeira por várias religiões, seja pelos católicos, os protestantes, os batistas, evangelistas e muitas outras nascidas do cristianismo. Portanto, vejamos agora alguns trechos do Antigo e do Novo Testamento com atenção. Iniciando com o Antigo Testamento, como havíamos dito, no livro de Ezequiel, onde o próprio Deus fala para Ezequiel ir até os filhos de Israel que se rebelaram, vemos no capítulo 1, versículos 4 e 25 a 27 o seguinte: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela uma coisa como de cor de ambar, que saía do meio do fogo. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. E mais, continuando com Ezequiel, temos: E ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor. Ezequiel, capítulo 1, versículo 25 a 27. Ou seja, Ezequiel nos conta nas suas visões a semelhança de Deus a um homem e a sua cor como âmbar. Essa cor, por sua vez, é muito próxima do marrom ou amarelo alaranjado. Em vista disso, vemos que Deus, a partir de Ezequiel, não é branco, louro e nem ruivo. Ele é da cor âmbar, a qual, como dito, é de uma tonalidade marrom ou amarela alaranjada. E o que diz o Novo Testamento, meu amigo? O que foi escrito sobre a cor de Deus? Do Novo Testamento, tomando como base o livro do Apocalipse, escrito por João, cujo intuito é revelar o que viria após aquele tempo, temos a descrição do trono da majestade divina, onde João nos diz no capítulo 4, versículo 1 a 3 o seguinte: Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui,
e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 a 3. Ou seja, não muito diferente de Ezequiel, João nos conta ser Deus de uma cor semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, as quais, por sua vez, possuem também uma tonalidade próxima ao marrom. Se pensarmos em Deus semelhante a um homem, como dito por Ezequiel no Antigo Testamento, veríamos com essas cores já ditas uma pessoa de pele próxima ao pardo ou negro. No mais, se julgarmos a partir dos padrões atuais de nosso país, seria Deus obviamente não branco, mas sim, devido à sua cor, semelhante a um preto ou afrodescendente, sendo esta, a partir das escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento, a cor de Deus. Talvez, a partir dessas considerações, algum religioso intente trazer pensamentos diferentes, alegando um sentido figurado ou linguagem simbólica ao texto para forçar interpretações. Mas o texto, por si só, encarrega-se de explicar os termos apresentados, quando estes possuem um sentido figurado, tal como no começo do Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, onde Jesus nos fornece a explicação sobre as 7 estrelas e castiçais de ouro, dizendo o seguinte: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Explicações desse tipo são fornecidas para que ninguém crie suas próprias interpretações de acordo com seus interesses. Ademais, caso alguém tente adicionar qualquer tipo de explicação, estaria caindo também em grave erro, porque a profecia é clara no sentido de ser proibido acrescentar ou retirar qualquer palavra, tal como vemos nos últimos versículos do livro do Apocalipse. Vejamos. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Portanto, seja novamente dito, Deus, como homem, a partir dos textos sagrados, seria semelhante a um afrodescendente ou preto. Além disso, para finalizarmos, o aspecto de Deus é similar à imagem de Jesus se observarmos aquilo descrito também pelo Apocalipse, onde pode ser lido o seguinte: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, 15. O latão reluzente é o próprio negro, bem como o cabelo como lanoso, isto é, como lã, o que reforça a ideia de um Deus também negro, sendo esta a sua cor. Bom, a título de complemento,
Temos também imagens de Jesus Cristo negro provenientes de acervos históricos da Rússia e outras imagens no mundo. Basta observar os anexos que vou disponibilizar. Logo, concluindo, Deus seria semelhante a um afrodescendente ou negro.